E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Jefferson Bogo, trabalho com a disciplina de informática, a mais amada em concurso. Nem tanto, né? Muitos não gostam, mas ela é extremamente necessária para a sua aprovação. Então vamos juntos aqui nesse curso estudar um pouquinho da informática com várias dicas e resolução de exercícios também, tá ok? Com diversas bancas e vamos abordar aquele conteúdo que é foco, que nós precisamos saber para passar no concurso. Então, joga para o slide e vamos acompanhar aqui no slide, dá uma olhada aí, ó. Coloquei meu nome, né? Como eu já falei para vocês, a disciplina. O meu site, onde você vai poder buscar materiais de apoio, tá certo? E o grupo no Facebook, que é Informática para Gabaritar. Então, caso você queira aí adicionar lá no Facebook, tá ok? Então, eu começo, pode manter no slide aqui, eu vou começar com um pouquinho de filosofia para o estudo. Olha só o que Aristóteles nos disse. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. E o que ele queria nos ensinar? Então, olha só. Aristóteles, ele nos passou aqui o que nós chamamos de processo jesuítico, que consiste no quê? Repetição com correção até exaustão leva à perfeição. Como é que você vai aplicar isso para o concurso público? Repetição com correção até exaustão leva à aprovação. Ou seja, você vai assistir essa videoaula, nós faremos alguns exercícios, como eu já disse, né? Mas lógico, você vai buscar mais, você vai no meu site, baixar materiais complementares, apostilas, certo? Sempre mais e mais. Resolver mais exercícios, pegar a teoria, juntar a prática e a aprovação virá. Tenha certeza disso, tá ok? Mantendo aqui, então, vamos lá para o slide. Eu vou continuar com um pouquinho mais de filosofia. Olha só, conheces teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. Então quem nos disse isso aí foi um grande estrategista. E aí você vai perceber o seguinte, que passar em concurso envolve o quê? Estratégia, né? E o primeiro inimigo que nós temos que vencer somos nós mesmos, não é verdade? Nós mesmos, que é a chamada, sair, né, do que é a chamada zona de conforto. Aquela situação ali que você está tranquilo, está no emprego, está mais ou menos. Poxa, mas eu não gosto do meu emprego. Mas convenhamos, é uma zona de conforto, você tem um trabalho, você não tem estabilidade que você teria no emprego público, não é verdade? Mas você tem seu trabalho, e sair daquela rotina, acrescentar nessa rotina aí os estudos, ficar menos tempo com a namorada, enfim, deixar de jogar aquela bolinha para quem gosta. Convenhamos, você vai sair da zona de conforto e vai se arriscar no mundo, né? Onde você vai ter concorrentes, vai ter que estudar, vai ter que correr atrás. Então, você é o seu primeiro inimigo. E depois, Jefferson, a banca, o concorrente, olha só, corta ali no slide ali, eu vou mostrar para vocês. Hoje tem afundado muitos candidatos. Né? Embora eu tenha falado lá do Facebook, lá você tem um grupo que pode te ajudar, vários grupos de vários professores, né? Mas cuidado para não cair nesse abismo e entrar lá no feed de notícias, né? E se perder no Facebook. Bom, e nosso objetivo aqui, ó, é transformar a informática numa ponte, levando você até o concurso, ok? Então, gente, nós vamos começar agora o nosso estudo, né? Prático, vamos dizer assim, e eu quero que você preste bastante atenção. E se for possível, obviamente, eu sei que às vezes você vai assistir essa videoaula indo para o trabalho, né? Você vai estar com o seu tablet ali, com um fonezinho de ouvido, ou no horário de folga no trabalho. Eu sei que nem sempre eu vou falar aqui as coisas, né? Anota aí e tal. Você, pô, Jéssica, mas eu não posso anotar agora. Mas em um outro momento aí você volta a videoaula e, se possível, anote, porque a hora que você vai transcrever vai ajudar na sua memorização e vai ajudar com certeza no seu estudo, tá ok? Então vamos juntos? Então vamos para lá, vamos lá começar nosso estudo falando aqui de um sistema computacional completo. Vejam que eu botei um triângulo e aqui dentro vem a imagem do que nós vamos estudar. O sistema computacional nos remete ao quê? Ao computador, né? E o computador, gente, assim como nós, ele é formado por partes físicas, ou seja, o ser humano, o que seria a parte física? Seria o corpo, não é verdade? Todo nosso corpo é tangível, posso pegar, tocar, literalmente. Bem, na máquina, o corpo da máquina e os órgãos internos, né? As aspas, né? Os órgãos internos da máquina, assim como o ser humano, seriam o quê? Tudo que eu posso pegar, nós temos uma denominação técnica ali, que é chamada de hardware. Então, olha lá no slide, dá uma olhadinha aqui, o corpo da máquina, olha só. Corpo da máquina e componentes internos e periféricos, né? No caso da máquina, à sua volta seriam aí o próprio teclado, mouse, impressora, tudo isso é denominado de hardware. Então, se você for anotar aí, você já viu o termo, você pode colocar uma definição bem simples, mas que é importante para concurso ainda hoje. Sim, colocar aí que hardware são todos os componentes físicos do computador. Então, aquela parte que eu posso tocar, certo? Mas aí você vai lembrar que nós, seres humanos, não somos apenas corpo, né? Nós temos uma parte lógica por trás. A parte lógica que alguns definem como alma, espírito, sopro divino, mas existe algo que não é possível tocar, correto? É o que eu quero chegar aqui. Na máquina, essa parte aí que não é física, é a parte lógica da máquina, nós chamamos de software. Então, dá uma olhadinha aqui. Todos esses exemplos que eu citei aqui para vocês são softwares. Então, o que você vai colocar aí na definição de software? Que software
são todos os programas do computador, a parte lógica da máquina, aquilo que eu não posso tocar. Há uma brincadeira que circula na internet há muito tempo, onde as pessoas brincam falando que hardware no computador, né, imagina a situação que você está bravo com o computador, está usando ali, ficou nervoso e quer transferir essa raiva para o computador. Bom, aí eles dizem que hardware é tudo aquilo que eu posso bater, né, chutar, porque é físico, eu posso tocar. E a parte lógica, o software, eu só posso fazer o quê? Xingar. Então é uma brincadeira, espero que ajude. Vamos terminar aqui nossa análise então. Olha só, nós temos aqui hardware e software, como já falamos, mas falta o usuário, não é verdade? E o usuário nós temos aí então um termo para defini-lo como peopleware. Então você vai colocar aí que peopleware é o usuário da máquina, tá? Sem mistério, sem novidade. Vamos partir aqui para o próximo slide. Pode manter no slide, olha só. Tipos de software. Gente, só alertá-los aqui do seguinte. Vejam só. Tipos de software. Nós temos aqui, nesse caso, eu coloquei uma classificação que divide os softwares em 3 categorias. Mas alguns autores consideram essa divisão apenas em 2. Então eu vou estar explicando as 3 e falando dessa possibilidade para vocês, tá ok? Então vamos analisar aqui, começando com software do tipo básico. E olha só, né? Você vai ficar um pouco lá no slide, um pouco comigo, não tem problema. Então vem, corta para mim aqui, olha só. Básico. Você vai entender que básico na informática é algo essencial. Então, vejam que eu passei o exemplo aí, né? Eu citei o exemplo no ser humano da vida. A vida, a alma, o espírito, o sopro divino. Convenhamos, é algo essencial, imprescindível para que nós estejamos vivos. Né? Você vai falar, lógico, Jefferson, sim. Na máquina nós temos um software que vai exercer esse papel, entre aspas, né? De dar vida à máquina. Esse dar vida, entenda-se que ele vai gerenciar todo o funcionamento da máquina. A nossa vida gerencia a nossa parte física, a nossa parte emocional, tudo é gerenciado pela vida. Sem vida, acabou, é o corpo ali, né? Nada mais. Na máquina, eu preciso, portanto, desse software para gerenciar toda a máquina. Isso inclui o que então, já? Já que você falou da parte emocional no ser humano, façamos um paralelo da parte emocional com outros softwares. E aí entra o papel, esse cara é o sistema operacional, tá ok? Então qual é a função dele, Jefferson? O que eu anoto aqui? Você pode colocar que ele é responsável, o sistema operacional é um software, né, formado por um conjunto de programas, são vários programinhas com funções específicas, que tem como missão gerenciar todo o hardware e todo o software da máquina. Tranquilidade? Bom, então está aí o sistema operacional, esse é o papel dele. E aí tem a sigla no slide para ele, ó, SO. Então se você vir na prova, né, em algum momento da prova, S.O, refere ao sistema operacional. E aí você pode anotar como exemplo aí, eu coloquei o Windows e o Linux, né, esse pinguinzinho é o mascote do Linux, tá ok? Então ambos são sistemas operacionais. Agora vamos para uma situação hipotética. Então eu já sei que eu preciso de sistema operacional para poder utilizar a máquina. Nós veremos mais tarde, ainda nessa aula, que o computador ele liga sem que eu tenha o sistema operacional instalado. Liga, ele funciona, mas ele não é funcional. Então vamos entender isso, tá? Não é funcional. Pensa num carro que está ligado e eu retiro as rodas. Então o motor, né, eu dei partida, está funcionando, tudo certinho. Todo em condições de engrenar e ir embora. Né? Engrenar, né, engatar a marcha e partir. Mas alguém vai e retira as rodas desse carro. Gente, o carro continua funcionando sem as rodas? Você vai falar, sim, Jefferson, continua funcionando. Né? As rodas não vão afetar em nada o funcionamento desse carro. Absolutamente nada. Beleza. Mas o carro ainda é funcional? Ou seja, eu vou conseguir me locomover com esse carro? Não, né? Ele perdeu a sua funcionalidade. Assim seria o computador sem sistema operacional. Beleza. Agora suponhamos então que eu tenha comprado um computador, instalei o sistema operacional, não veio, né? Uma hipótese pouco provável, mas tá lá, tá com o sistema operacional. E aí eu vou comprar uma impressora, certo? Eu vou lá comprar uma impressora. Chego na loja e testo a impressora, para saber se a impressora está funcionando, se aquela impressora que eu vou levar para casa, ela está funcionando perfeitamente. Ligo, tá? O cara conecta, imprime, tudo certinho, tudo bonitinho. Mas, ao chegar em casa, conectar a impressora, voltagem correta, porta correta, o que acontece? A impressora não imprime. Aí você, o que está acontecendo? Ela funcionou, aqui não funciona. O que está faltando entre o sistema operacional, a máquina, né, como um todo, e a impressora? Eles não têm intimidade, eles não estão conversando um com o outro, porque falta um cara chamado driver. Então, olha só, dá uma olhada aqui. Você vai ver que o driver tem o seguinte papel. Primeira coisa, eu quero que você coloque esse resumo, se você estiver anotando, que drive, sem um R no final, é diferente de driver, com R no final. Então, esse da esquerda que você está vendo aí no vídeo é um hardware. O da direita, como nós já falamos, é um software. E qual é o papel, Jefferson? Né? Qual é o papel do driver com R? Então, estou dando uma ênfase aí, né?
De repente minha pronúncia não está satisfatória, mas eu estou dando uma ênfase, R no final. Esse cara, gente, ele tem como missão fazer o seguinte, ele vai criar uma interface, ele vai traduzir, vai permitir basicamente a comunicação do usuário com a máquina, certo? Do usuário com a máquina não, desculpa. Ele vai permitir a interação do dispositivo, agora o usuário foi o sistema operacional. Né? Quem cria uma interface de comunicação usuário-máquina é o sistema operacional, porque nós veremos que nós não falamos a linguagem de máquina e vice-versa, a máquina não fala a nossa linguagem. O papel aí então dessa tradução é o sistema operacional. Mas agora a minha comunicação é dispositivo, sistema operacional. Quem exerce esse papel, quem vai criar essa intimidade, esse canal, né, sempre bilateral, vai ser o driver. Então dá uma olhada na imagem aqui que você vai perceber nitidamente esse papel. O driver, ele vai traduzir as requisições da máquina para o dispositivo e vice-versa. Então não importa se é Windows ou Linux, né, eu vou ter que ter um driver para fazer essa comunicação. Então ele vai funcionar, nós teremos uma espécie de um tradutor, né, um intérprete, entre o que o dispositivo quer e o sistema operacional tem que fazer, e vice-versa. A partir do momento que eu coloco o driver da impressora no computador, agora o sistema operacional sabe que chegando uma requisição para impressão, essa requisição eu sei como tratá-la e para quem enviar. Através do driver ele vai enviar para a impressora vai receber aquilo e desempenhar o seu papel. Tranquilidade? Bom, mas aí vem a dúvida. Jefferson, pelo que eu percebi, todo dispositivo tem que ter o seu respectivo driver, não é verdade? Correto. Todo dispositivo tem que ter o seu respectivo driver. Mas espera aí, eu conecto um pendrive, por exemplo, na máquina e eu não faço nada. Eu conecto e uso. Opa, você já falou o nome da tecnologia. Olha só, o nome da tecnologia que vem a seguir é Plug and Play. Primeiro uma questãozinha aqui, ó. Primeira questão. Ao instalar quaisquer dispositivos que necessitem de comunicação entre o sistema operacional e o hardware, espécie de tradutor ou intérprete, providenciar as ações necessárias. A ação mencionada em 8 refere-se à instalação conjunta de programas que acompanham os dispositivos, conhecido por, olha o peguinha na letra A, galera, drives, não, né? São os drivers, letra C de casa, tá? Então a letra B fala de firewall, nós veremos que é um dispositivo na aula de internet para monitorar a comunicação em redes de computadores. Letra D, adwares, nós veremos que é uma ameaça virtual. E a letra E, speaker, significa alto-falante. Então, você vai ver aí que a nossa opção correta é a letra C de casa, beleza? Bom, agora sim a tecnologia, ó, plug and play. Então, olha só, você vai colocar aí que plug and play significa connect e use, tá ok? Connect e use. Por isso que você coloca lá o pendrive e ele funciona. Já qual a definição, então, para que eu possa passar aqui para o caderno aqui de plug and play? Você vai colocar aí que é uma tecnologia que configura automaticamente um novo dispositivo compatível com essa tecnologia conectado ao computador. Então, é qualquer dispositivo, gente? Não. O dispositivo tem que ser o quê? Compatível, certo? Tranquilidade? Então, por exemplo, você pode colocar o pendrive, ele vai ser reconhecido, né, configurado para que ele funcione automaticamente. Agora, não confundam. Todo dispositivo plug and play, necessariamente o driver vai estar no sistema operacional? Não. Ele vai preparar todo o dispositivo, fazer uma série de configurações que nós não vemos, né, não percebemos, a não ser quem trabalhou com o computador aí há algumas décadas atrás, uns 15, pelo menos uns 15 anos, pelo menos uma década e meia no caso, né, atrás, vai saber que o plug and play ajuda demais. Porque antes a configuração de uma simples impressora, por exemplo, era muito trabalhosa. Né? Você tinha que fazer uma série de coisas para poder usar a impressora. Hoje com o plug and play você está livre disso. Você conecta, mesmo que você precise colocar o driver, no máximo colocar o CD ou baixar o driver e está pronto para o uso. Ok? Então vamos lá. Dá uma olhada agora na questão aqui. Ó. Utilizar, quando possível, a tecnologia que faz com que o computador reconheça e configure automaticamente qualquer dispositivo que esteja instalado, facilitando a expansão segura dos computadores e eliminando a configuração manual. A tecnologia referida na tarefa 3 é... Então o que nós temos aqui, galera? Nós temos aqui Free Connection. Não, né? Free Connection não é a nossa tecnologia aqui. Deixa eu pegar a canetinha aqui para a gente marcar. Beleza, já está aqui. Free Slot? Não. Serial Port? Não. Plug and Play? Então tá fácil, né? Então tá fácil aqui, ó. Letra D de dado. Tá ok? Bom, e aí você vai falar, pô, mas tá fácil. Para quem não conhecia e agora conhece, fica fácil. Perceberam? Quem não conhecia, agora eu sei. Plug and Play. Viu uma questão dessa? Não vai fugir disso, galera. O conhecimento é cobrado mais ou menos assim. Tranquilo? Vem comigo então. Voltando aqui para os softwares básicos, nós vimos aí o sistema operacional e o driver. Agora nós vamos falar dos utilitários. Então aqui que eu quero deixar uma observação.
Pois alguns autores simplesmente vão desconsiderar, né, essa classificação de utilitários. Ela não vai existir para eles. Serão os básicos e os aplicativos que nós veremos depois. Então fica a dica para vocês. Se alguma prova falar, os softwares são divididos em duas categorias, básicos e aplicativos, sem problema, tá ok? Então vamos ver. Utilitários, galera. Olha aqui, por exemplo, antivírus, desfragmentador de discos. Aí você vai lembrar do que aqui? Quando falar em softwares utilitários, você lembra aqui do que? De uma ferramenta. Para que serve uma ferramenta? Para consertar algo que está estragado, né? Ou para prevenir que aquilo estrague. Então, no caso do antivírus, especificamente, é o software ali que tem como papel prevenir a infecção por ameaças e, se a máquina estiver infectada, desinfectar, né? Remover aquela ameaça ali, certo? O desfragmentador, nós veremos o papel dele durante a aula, que é organizar os arquivos no disco. Então, de um modo geral, são ferramentas. Como é que eu sei que um utilitário não é um software básico? É só você pensar. A máquina funciona, é funcional sem um antivírus? Perfeitamente, Jefferson. Então, está fora do papel de básico. Básico é aquilo que eu preciso, né? Eu preciso do driver para poder usar o teclado, eu preciso do driver para usar a impressora, mas eu não preciso do desfragmentador de disco. Vai me ajudar? Vai, mas não vai ser essencial. Tranquilo? E por último, na classificação nós vamos ver aí, são os aplicativos. E aí, de modo geral, hoje o termo aplicativo ele ficou digamos assim, até genérico, né? Porque você está ali no celular usando um programinha que captura foto e você trabalha na foto. Então você fala, eu tenho um aplicativo para mexer nas fotos. Você vai acessar o seu banco pelo celular, você vai instalar o aplicativo do seu banco no celular. Então um termo bem genérico que nós podemos aplicar tranquilamente aos computadores, tá? Então olha só, os exemplos aí são clássicos, né? Que nós usamos no dia a dia. O Word, Excel, os navegadores de um modo geral, né? Então coloquei aqui alguns exemplos para você. O Skype, né? Não está listado aí, mas coloquei aqui também. Tranquilidade? Então, vamos lá. Aí vem a pergunta. Afinal de contas, qual é a finalidade do computador? Então isso aqui na sala de aula, Jefferson, serve para isso, serve para aquilo, para jogar, serve para bater papo, serve para trabalhar, né? Algumas pessoas lembram disso, né? Para trabalhar, enfim, várias coisas. Então dá uma olhada aqui, algumas atividades que eu posso exercer com o computador. Então, como foi dito, eu posso bater papo, né? Eu posso jogar, olha um jogo ultra mega power moderno, eu posso trabalhar, fazer minhas planilhas de estudo, né? Etc e tal. Mas entenda o seguinte, galera, que o computador ele só sabe fazer uma única tarefa, que é basicamente fazer cálculos. E nós chamamos esse fazer cálculos de processar dados. Então, corta aqui, olha só. Processar dados envolve o quê? Que eu insiro os dados, ou seja, que eu faço uma entrada dos dados, eles serão em seguida processados, vai ter o processamento, e depois a saída. Pensa comigo, olha o exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Imagine vocês, então, que eu peça, né, você que está me assistindo aí, para que você faça um cálculo. Então você fala, ok, já estou, né, pronto aí para que você me passe os números e as operações, obviamente. Né? Eu digo para você, olha, calculei 2 mais 3 vezes 5, por exemplo. Qual o resultado? Então, primeira coisa, você recebeu esses dados. Foi feita a entrada dos dados. Você recebeu os dados, quando eu falei, qual o resultado? Você processou 2 mais 3 vezes 5. Então, você sabe que tem que multiplicar primeiro, depois somar, né? Sem novidade. Você fez isso, e aí me falou o resultado. Falou-me o resultado. Falando esse resultado, você está fazendo qual papel aqui? A saída. Então, houve a entrada, o processamento e a saída. Vejamos um exemplo prático aqui na máquina, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho a minha máquina, aí eu vou lá e pressiono uma tecla. Eu fiz uma entrada. Vai haver o processamento e a saída, né? Daquilo que eu dei enter ali. Mais uma entrada, mais um processamento, mais a saída. Outra entrada, outro processamento, outra saída. Aí eu dou enter, né? Vamos supor ali que é o igual. Então, deu igual. Nesse momento, agora eu vou pegar os dados que foram passados, vou processá-los e vou passar a saída, ou seja, o resultado ali, no caso, 3. Bom, então veja só. Exatamente aquilo que nós acabamos de mostrar. Entrada, processamento e saída, certo? Agora vem a dúvida. Vejamos aqui, dá uma olhadinha aqui, olha só. As máquinas, elas entendem nossa linguagem, galera? Elas são capazes de entender? Dá uma olhada. Eu estou apaixonado e eu quero falar de amor para o computador, né? Olha só. Será que o computador vai ser capaz de me entender? Não, né? Por quê? Porque as máquinas, elas não entendem a nossa linguagem. E o contrário, dá uma olhada aí, fica no slide e dá uma olhada aí. E nós entendemos as linguagens das máquinas? Então a máquina quer falar alguma coisa comigo usando a linguagem dela. Não serei capaz de entender. Olha só então. O que aconteceu ali? Eu percebi que não há uma interação direta homem-máquina. Nós já sabemos que quem faz esse papel, essa tradução, é o sistema operacional.
para que eu possa conversar com a máquina e a máquina comigo. Você percebeu que a máquina, quando ela foi falar, né, conosco ali, ela usou uma linguagem própria, só números. E no caso, apenas dois números que se repetem ali, né? Só tem dois números, que é o 0 e 1. Então nós temos aí a linguagem que a máquina utiliza, que é chamada de linguagem binária. Por que binária? Porque só tem dois dígitos, o 0 e 1. Tá? Um bit é 0 ou 1. Tá? Um único bit, ele é 0 ou 1. Então, corta para cá. Vamos lá, vamos dar uma olhada ali. O que seria então nessa linguagem binária? Quando eu aperto uma tecla lá no teclado, por exemplo, a letra A, ela é convertida numa série de bits. A letra M também numa série de bits. A letra O também numa série de bits. E a letra R também numa série de bits. Aí você vai perceber aqui, né, uma coincidência, digamos assim. Todas as letras, todos os caracteres, gente, não estou considerando aí o sinal de igual, tá? Estou considerando só as letras. Você vai perceber que todas as letras têm a mesma quantidade de bits. Lógico que não os mesmos bits, que aí cada letra tem então, né, uma formação diferente nos bits. Mas olha só, a letra A, ela tem exatamente 8 bits. E nesse caso aí, né, o computador agora entende que eu estou apaixonado. Então sai o amor. Aí nós temos o A com 8 bits, o M com 8 bits, o O com 8 bits e o R 8 bits. Então foi convencionado, gente, que essa quantidade de 8 bits é padrão. Todo caractere é representado com 8 bits, tá ok? 8 bits. E foi convencionado também o seguinte, que 8 bits seria igual a 1 byte. Então eu quero que você anote isso no seu caderno. Olha para cá, 8 bits igual a 1 byte. E aí muita gente me pergunta, por que 8 bits é igual a 1 byte, Jefferson? Tem a perguntinha aí, você dá uma olhada no rodapé da sua tela aí, você vai ver aí, por que 8 bits é igual a 1 byte? E aí tem até um videozinho que eu passo para a galera na aula, que é o seguinte, assim como alguém definiu que uma dúzia seria igual a 12, definiram que 8 bits é igual a 1 byte. Resumindo, porque sim, tá? Porque sim, eu quero que você lembre disso, porque nós já tivemos provas que falaram que 8 bytes é igual a 1 bit. Não, são 8 bits igual a 1 byte. Tá ok? Então, dá uma olhada ali, ó. A letra A tem 8 bits, ou seja, 1 byte. A letra M, 8 bits, ou seja, 1 byte. O O a mesma coisa e o R a mesma coisa. Tranquilidade? Questãozinha de prova, olha só. Foi justamente a questão que eu falei para vocês. Tá fácil agora, né? Em um computador utiliza-se bits e bytes como unidade de medida para armazenamento de informações, sendo que cada bit é representado por um conjunto de 8 bytes. Bom, o que você percebe na questão aí, galera? Que ele fez o quê? Ó? Cada bit é representado por um conjunto de 8 bytes. Então você vai colocar aí que esse item está errado, tá certo? Questão errada. Por quê? Porque nós temos que 8 bits que é igual a 1 byte, e não o contrário. Cada bit 8 bytes. Peguinha. Mas um peguinha aqui, para quem não estudou, gente, vai cair. Vai cair. Você não vai. Tranquilidade? Então vamos embora. Corta para lá, vamos continuar. Olha outra questão. Da mesma forma que o cérebro humano, o computador também possui uma memória onde são armazenadas informações para processamento. Qual é a menor unidade utilizável para a representação de informações em um computador que assume os valores 0 ou 1? Por que eu vou grifar esse 1 aqui, galera? Porque é importante. E é importante porque um bit, que é a resposta aqui, ó, um bit, que é a nossa resposta, ele é 0 ou 1. Porque se fosse o byte ele é formado por conjuntos de 0 e 1. Né? Então são vários zeros e uns. Já o bit, ou ele é 0 ou ele é 1. Não tem meio termo. Então isso define nossa resposta, tornando a única opção correta a letra A, que você viu aí que eu marquei aí, tá ok? Então vamos embora, vamos continuar a nossa análise aí. Aí, olha só, como os computadores interpretam os dados? Aí não tem mistério. Você pode anotar, inclusive no seu caderno aí, que todas as informações elas são armazenadas ou né, processadas pelo computador através da linguagem binária, ou seja, o 0 e 1. Tudo. Então você viu na imagem aí, a voz, quando, obviamente, né, armazenada no computador, 0 e 1. A imagem, qualquer imagem, 0 e 1. O vídeo, 0 e 1. Então, qualquer um dos exemplos que você viu aí, o computador interpreta e armazena aquilo com 0 e 1, que é a linguagem binária. Tranquilidade? Então, vamos embora, vamos continuar. Nossa missão ainda é extensa. Então, aqui uma imagem, aqui uma brincadeira, né? Aqui na máquina, como você está utilizando a máquina, é como se você estivesse derramando o tempo todo aí vários bits na máquina, né? O tempo todo você colocando bits na máquina. Gente, agora vamos continuar a nossa análise na linguagem binária. Olha só, se eu escrever a palavra não
com o tio, né, que é um indicativo aí de nasalização. Eu pergunto quantos bytes tem na palavra aí. Desconsidero o sinal de igual, quero saber só do não. E se eu escrever um não sem o tio, quantos bytes eu tenho aí? Então, geralmente a galera fala que o não com tio tem 4 bytes e o não sem tio 3 bytes. Mas, na verdade, os dois têm 3 bytes. E aí eu até posso falar para você, você quer provar isso? Você quer ter a prova disso? Você vai abrir o bloco de notas, presta atenção. Se não for bloco de notas, não vai dar certo. Bloco de notas, escreva a palavra não, sem espaço, né? Depois do não, não pode ter espaço, porque se você colocar um espaço, você vai estar aí acrescentando cada espaço um byte, tá ok? Então, sem espaço, coloca um não, salva o arquivo, clica com o botão direito no arquivo, no local que você salvou, obviamente, em propriedades e olha o tamanho do arquivo, não em disco, mas o tamanho do arquivo apenas. Você vai ver lá 3 bytes. Abra o arquivo, tira lá, troca o não, o A com tio, desculpa, o A com tio, e coloca o A sem tio, salva o arquivo, propriedades, 3 bytes. Com isso você vai estar provando que nos dois casos tem 3 bytes. Já, se eu provei, tem uma prova. Mas e o porquê? Então, vamos ver aqui. Existe uma tabela, né, gente, que converte. Aí vem a dúvida, mas por quê? Nós temos uma tabela que converte o código binário, né, no valor dele. E é lógico que para o A maiúsculo, por exemplo, eu vou ter um código binário que é diferente do código binário para o A maiúsculo com tio. Assim como eu tenho um código binário diferente para o A minúsculo sem tio, com A minúsculo com indicativo de crase e por aí vai. Tá? E por aí vai. Jefferson, eu preciso decorar essa tabela, eu vou procurar essa tabela aqui no Google. Não. Não faça isso. Tá? Isso aqui é para que você entenda. Não é para que você saiba a tabela de cor. Os concursos não vão cobrar isso para você. Tá ok? Então vamos lá, vamos continuar a nossa análise aqui. E nós vamos falar agora dos múltiplos do byte. Galera, aí aqui eu vou usar um exemplo prático do dia a dia. Pode manter aí no slide, olha só. Você acha que é comum alguém ir ao açougue e pedir lá 1000 gramas de carne, por exemplo? Não, né? Normalmente a pessoa vai pedir o que lá? 1 quilo, que é a mesma coisa. E eu andei 1000 metros. Eu posso falar que eu andei 1 quilômetro, não é verdade? Bom, o que você percebe aí então? O que você percebe nessas equivalências? Que a unidade de peso, que foi no primeiro, foi o grama, ela continua existindo do outro lado. A unidade de distância, que era o metro, continuou existindo do outro lado. O que mudou foi que o 1000 saiu e ele passou a ser representado pela letra K. Então a letra K ela vale 1000, a primeira milhar de alguma coisa. Quando eu digo 1000 quilos, ou 1000 metros, eu andei 1 quilômetro. Quando eu digo 1000 gramas, é porque eu tenho 1 quilo. E se fosse 1000 quilos também seria uma tonelada, né? Mas aqui no nosso caso, vamos nos ater à letra K. Então o K, ele vale 1000. Foi definido, foi convencionado esse símbolo para valer 1000. Bom, olha a lógica aqui. Eu quero que você anote o seguinte, eu quero que você saiba o seguinte, que o B, pode cortar para cá rapidinho, olha só, que o B maiúsculo, quando você escreve o B, só a letra B maiúsculo, ele simboliza o byte. O B minúsculo simboliza o bit. Então se você tem 1000B e um 1000B, o B maiúsculo, você tem 1000 bytes. Se você tem 1000B com B minúsculo no final, você tem 1000 bits. Tá ok? Bom, corta para cá então, vamos lá. Então, como eu falei aí, o K vale 1000. E aí, se eu tenho 1000B maiúsculo, já sei, o 1000K, então eu tenho aqui 1 KB, certo? Né? Ou seja, 1000 bytes. Não, isso está errado. Poxa, estava tão legal, né? A lógica estava tão bacana. 1000 é o K. Então, 1000B é 1K. Não. Por que não? Porque aí você vai lembrar o seguinte, que no mundo normal, no nosso mundo, nós contamos as coisas a partir do quê? Do sistema decimal. E no mundo da informática? As coisas são contadas a partir do mundo binário. Né? O mundo que eu estou falando aqui é o sistema numérico, tá ok, gente? Sistema numérico. Nosso sistema numérico aqui é o sistema binário. Então nós vamos fechar esse bloco aqui e voltaremos já no próximo bloco aí, né, fazendo essa análise aqui, ok?